Não tem como salvar um casamento sem aprender a se comunicar com inteligência emocional. E olha, os casais estão carentes de comunicação com inteligência emocional. Eu diria assim que todos os relacionamentos. Vou dar dois exemplos para você do que aconteceu essa semana comigo, com um intervalo de apenas 3 dias, que retrata claramente o que é uma comunicação sem inteligência emocional. E eu quero que você preste muita atenção, porque isso pode estar acontecendo no seu relacionamento, ou pode estar acontecendo como você sendo a que não está conseguindo se comunicar ou a que não está conseguindo ouvir. A grande dica para a gente aprender a se comunicar é saber ouvir. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ouvindo o que a pessoa está dizendo e a gente já está interpretando, julgando e já dando a resposta. Então a gente não termina de ouvir, não entende muito bem o ponto e já está com toda a argumentação para rebater a comunicação. Olha esses dois exemplos que aconteceu comigo. Eu atendo num bairro que é residencial e comercial. E aonde eu atendo, eu tenho uma vaga debaixo de uma arvorezinha que os meus pacientes param para vir até o consultório quando o atendimento é presencial. E já tinham 2 dias que uma vizinha do outro lado da rua estava estacionando o carro dela na vaga, nesse local, e deixava o carro o dia inteiro ali, causando alguns transtornos para as pessoas que eu atendia. E aí, uma vez eu estava saindo da garagem e eu vi que ela estava estacionando. Aí eu parei meu carro, eu estava com a minha filha, desci, abordei ela com a seguinte mensagem: boa tarde, eu não sei se você sabe, mas eu sou psicóloga e essa vaguinha aqui, normalmente, são as pessoas que eu vou atender que param. Você podia fazer o favor de colocar o teu carro em outro lugar para deixar essa vaga, para facilitar essas pessoas, até porque às vezes eu atendo pessoas com dificuldades de mobilidade. E ela me disse assim: o que você está querendo me dizer? Que eu não posso estacionar aqui? Eu não sei se a senhora sabe, mas essa vaga, essa rua é pública. Eu estaciono onde eu quero. E eu disse: sim, é verdade. E exatamente nesse tom de voz, gente. Sim, é verdade. Por isso que eu estou pedindo um favor, se a senhora puder fazer, porque facilita a vida das pessoas que vêm aqui para o meu trabalho. E ela disse: não, porque quando as pessoas que você atende param em frente à minha casa, eu não falo nada, eu não reclamo de nada, eu deixo. Por que agora eu não posso parar aqui? Eu falei: pode parar, a senhora não está me entendendo. Se a senhora puder fazer o favor, eu agradeço. E ela continuou sem me ouvir. Continuou dizendo que ela não reclamava das coisas, que como é que eu estava reclamando dela, que ela não estava fazendo nada de errado, que a rua era pública, que a vaga era pública, enfim. E eu disse para ela: tá bom. Eu fui educada com a senhora, disse o que eu precisava dizer, boa tarde. E continuei o meu trajeto. Minha filha ficou horrorizada, ela me disse assim: o que estava acontecendo, mamãe? Eu falei: não sei, a pessoa descompensou, né? E aí, curiosamente, 3 dias depois, vou eu na minha academia, que fica num condomínio de lojas, e na academia tem 2 vagas em frente à academia, né? Um condomínio de várias lojas, vários prestadores de serviço, enfim. E cada um tem o seu, né, sua vaga demarcada, com plaquinha, com tudo certinho. E aí não tinha vaga. Eu cheguei e percebi que tinha uma pessoa, né, estacionada na vaga da academia. Ela tem uma pessoa que saiu do carro com uma série de pacotes e foi para uma outra lojinha lá dentro. E essa pessoa que estava dirigindo realmente estacionou o carro na vaga e estava saindo. Aí eu cheguei e abordei ela. Boa tarde. Por acaso você vai aqui na academia? Porque esta vaga em frente à academia é da academia. E aí ela
como a outra senhora reagiu de uma forma intempestuosa. O que você está querendo dizer? Que eu não tenho condições de frequentar essa academia? Eu não entendi aquilo. Eu falei, como assim? Você está querendo dizer que eu não posso parar aqui? Porque você acha que eu não vou na academia? Você está querendo me inferiorizar? E eu disse, não, eu só estou perguntando se você vai na academia, porque se você for, ok você parar aqui. Se você não for, não ok você parar aqui. Você está me entendendo? Não, quem não está entendendo é a senhora. Eu disse, pois não, me explica então, por favor. Ela disse, você está querendo dizer que eu não tenho condições de frequentar essa academia? E eu, de novo, com aquela cara de ué, como assim? Eu não disse nada disso? Eu não tô julgando, não tô falando nada, eu tô só perguntando para saber se ela ia ficar lá, se ela ia para academia, porque eu precisava estacionar, porque eu ia. Eu estava, inclusive, com a roupa da academia. E ela só estava com uma chave na mão, possivelmente ia deixar o carro lá e fazer alguma coisa ali por perto. E ela ficou revoltadíssima. Ela disse: eu vou abrir uma reclamação da senhora. Tirou foto minha, tirou foto da frente da academia. Eu falei: pois não, porque não sou eu que estou errada, né? Eu estou indo para o lugar que eu quero ir, que tem a vaga. Conclusão: ela saiu do carro, foi embora, não foi para lugar nenhum ali perto, pelo menos que a gente viu das lojas, e saiu como se eu tivesse feito algo de errado. Aí você pode estar pensando assim: nossa, que absurdo, né, Sandra? Que absurdo, que pessoas mais sem noção. Pois é, mas isso que foi exemplo de pessoas que eu não conheço, que eu nem tinha contato, que nem me conheciam, né? E eu que eu simplesmente fui questionar uma atitude delas, numa pedindo um favor e numa realmente apontando uma inadequação de estacionar num lugar que não deveria, eu fui muito agressivamente recebida, como se fosse uma inversão de papéis. Eu era a vítima e me transformei na algoz. E eu te pergunto, quantas, mas quantas vezes isso acontece no seu relacionamento, com o teu parceiro, com a tua parceira? Quantas vezes, às vezes você vai dizer alguma coisa e você é recebido com 7 pedras na mão, como a gente diz? Ou quantas vezes alguém vem perguntar para você alguma coisa, ele ou ela, e você também dá no mesmo troco, já interpretando como sendo uma crítica, já interpretando como sendo algo ofensivo, inclusive pessoal. Como você deve ter notado, nos 2 casos as pessoas estavam falando dela, não daquilo que eu estava querendo dizer e pedindo, que era o favor e que era para retirar o carro porque não estava correto. No primeiro caso, ela dizia que ela não reclamava de ninguém. O que isso tem a ver comigo? Nada. No segundo caso, a pessoa estava achando que eu estava inferiorizando ela. Em hipótese alguma, nem de longe eu estava com essa visão, eu estava pensando nisso, eu estava julgando carro, roupa, condição financeira. Quem sou eu para dizer isso de uma pessoa? Não tem como, né? A aparência não diz isso, ela pode dar alguns sinais, mas a gente não pode dizer e julgar, né, não tem condição ou tem condição, imagina. Então, essas pessoas, quando foram abordadas por algo que, de certo, elas sabiam que não estava tão adequado sendo feito, elas reagiram no modo defensivo e no ataque. Só que, quando a gente está assim, nesse campo emocional, a gente não é racional, nós somos emocionais. E adivinha o que acontece quando a gente está no campo emocional? A gente fala das nossas programações mentais. A gente fala dos nossos próprios preconceitos que nós temos conosco mesmo. Nós falamos daquilo que dói. Num caso, de que ela não reclama de nada. No outro caso, de que se sente inferiorizada. Então, como que é possível a gente se comunicar com alguém que já está pré-determinada
a não escutar, a se defender. E ao se defender, atacando o outro sem a mínima justificativa. Então eu te pergunto, o que é isso? Vou te explicar. Isso é falta de amor próprio e excesso de orgulho. Como a gente sabe se uma pessoa se ama ou não se ama? Uma pessoa que não se ama, ela possivelmente desenvolve o que a gente chama de orgulho, arrogância, prepotência. A pessoa não admite que errou. A pessoa não pede desculpa. Ela não diz assim, nossa, eu nem me percebi, desculpa. Poxa, é verdade, eu tô parando aqui. Mas sabe o que é? Eu tô precisando ir rapidinho ali e já tiro o meu carro. Te atrapalha muito? Ou seja, eu sou, de fato, justa com a minha atitude e com aquilo que o outro tá me apontando, porque eu escutei. Eu escutei e tenho condições de racionalmente, porque eu me amo e entendo que a pessoa não está criticando a Sandra, mas está criticando alguma atitude que eu possa ter tido por falta de atenção, por urgência, por achar que eu não vou atrapalhar, por uma ignorância. Então, quando a gente está nesse modo defesa, a gente de fato não está conseguindo se comunicar com inteligência emocional. E aí muitos casais me dizem assim, mas quando ela começa a falar isso pra mim, ó lá, você de novo, não sei o que lá, eu perco a razão, porque eu não tenho sangue de barata. E eu digo assim, não é questão de ter sangue de barata. Eu também não tenho sangue de barata, eu sou gente. Só que eu consigo ter inteligência emocional e me comunicar com inteligência emocional. Então, não justifica o seu transbordo de agressividade pela agressividade que o outro está pondo em você. Muitas vezes a gente faz isso. Você me deixou assim. Como assim alguém deixa a gente? Nós somos donos de nós mesmos. Se você não está conseguindo não se contaminar com o outro, é preciso você rever os seus valores, rever o quanto você se próprio critica, o quanto você deixa de se amar. E aí qualquer coisa que venha no campo para você, você recebe aquilo e veste a carapuça. Uma das coisas que eu aprendi com todos os cursos que eu fiz é exatamente isso. Você só veste a carapuça se ela te servir. Se você está vestindo, adivinha o que está acontecendo? Então, a gente precisa do quê? Precisa desenvolver inteligência emocional, precisa desenvolver amor próprio, precisa desenvolver uma comunicação que seja uma comunicação a partir de uma escuta e não de um falatório que é interno e que você bota na conta do outro. Por isso que eu disse, não tem como você salvar um casamento se você continuar sem escutar o outro. Qual que é a demanda do outro? Sandra, mas eu sou que nem você no relacionamento. Eu escuto, mas o outro não tá nem aí. Sim! Então você está lidando com um parceiro ou com uma parceira que é extremamente orgulhosa, prepotente, arrogante, que não sabe pedir desculpa, que não sabe rever os próprios comportamentos. Sim, você está lidando com alguém que, em termos de maturidade emocional, está imaturo. É como se fosse uma criança que está o tempo todo precisando se defender, chamar atenção para dizer, não, eu não errei, foi você que errou. Não é comigo isso, é você. Ou seja, o que você precisa entender? Que não é pelo jeito imaturo dela lidar com as coisas que você vai seguir também desse jeito. Você pode escolher ficar do lado adulto, ficar do lado maduro. E quando a pessoa tá assim, como esses dois exemplos que eu dei para você, não adianta você ficar falando, não adianta você tentar explicar, porque a pessoa está fechada. Ela não está te vendo, ela está vendo o interior dela. Ela está na briga com ela, ela está na menos-valia com ela, no desvalor dela. Por quê? O que ela está dizendo? Você não está me vendo. Se eu não estou vendo ela e eu estou,
é porque ela própria não está se vendo. Então, o que a gente tem que fazer diante de uma situação dessa? Adianta eu perder a calma, a paciência, xingar, chamar a polícia, chamar alguém de testemunha? Não, não vai adiantar. A pessoa, ela tá off da relação. Ela tá dentro dela mesma, nos pesadelos dela, que ela criou ao longo da vida, dos traumas que ela teve, das situações pelas quais ela passou, não sei, né? E talvez nem ela mesma saiba, nem ela mesma entenda isso. Só que a melhor política é: continue na sua educação e se afaste. Por quê? Porque a hora que você se afastar, a raiva da pessoa vai fazer isso. A poeira vai baixar. E a hora que baixar, o que vai acontecer? Ela vai sair dessa mente emocional e ela vem para a mente racional. E a mente racional vai dizer o quê? Querida, você está errada, saia daí. E foi o que aconteceu. As duas pessoas saíram do local. Agora, se elas estivessem certas, você acha que elas sairiam? Lógico que não, porque o racional ia dizer: não, nós estamos certos, nós estamos aqui dentro da lei, está tudo correto, né? Então, podemos ficar aqui. Por quê? Porque nós temos essa permissão. Só que não. Essas pessoas fizeram exatamente o que eu tinha pedido. De uma forma nada inteligente emocionalmente. Porque se elas se amassem, se tivessem desenvolvido a inteligência emocional que vem do amor, elas teriam dito: tudo bem, me desculpe, obrigada por avisar. Teriam tirado o carro e levado a vida delas muito bem, obrigada, sem estresse, sem desgaste de energia, sem pico de raiva e adrenalina, que, gente, 5 minutos de raiva demoram 8 horas para serem metabolizados pelo seu corpo. É adrenalina, e se você já tem ansiedade, é mais ansiedade. É cortisol que detona seu sistema imunológico. Depois de episódios como esse, eu não duvido que essas pessoas, em cerca de 3 dias, possam adoecer com uma gripe, com uma virose. Por quê? Porque elas, num curto espaço de tempo, por uma questão emocional de alto impacto, derrubaram o sistema imunológico delas. E aí quem ganhou? Né? Qual é o lucro disso? O que eu consegui com tudo isso? Nada. Nada. Porque eu tentei me defender da forma errada, da forma desinteligente emocionalmente. E não consegui me comunicar. Por quê? Porque o primeiro requisito é ouvir. Eu gosto muito de um autor que já faleceu, perto daqui da minha cidade, eu estou em Indaiatuba, esse autor é de Campinas, Rubem Alves. E ele diz exatamente isso. A grande questão da oratória, né, do falar, é o escutar. Então, ele dizia assim: as pessoas não precisam fazer cursos de oratória. As pessoas precisam fazer curso de escutatória. Então, pega uma dica incrível que eu vou te dar agora. Escute o que o outro está fazendo. Escute o que o outro está te dizendo. Escute o que o outro quer dizer quando ele está dizendo aquilo que ele está dizendo para você. E sabe como você vai fazer isso? Ficando dentro de você, ficando respirando com você, controlando você, entendendo que talvez a pessoa não está sabendo o que dizer. E o que ela está dizendo talvez não seja de você, seja de uma dor dela. E tudo bem, respira. Deixa a pessoa, se afasta e depois, quando ela estiver mais tranquila, mais serena, mais centrada, mais equilibrada, retoma. Retoma dizendo: olha, naquele momento eu percebi que talvez você não tenha compreendido tudo o que eu queria te dizer. Eu queria dizer isso, por causa disso e para isso. O que você acha? Então, você dá o direito da pessoa fazer o que a gente chama de réplica, ou seja, dizer daquilo que ela pensa. E aí, talvez sim, dessa maneira, você consiga realmente entender o ponto e saber do que se trata exatamente aquilo.
Se diz respeito a você, se diz respeito a ela ou se diz respeito à relação, que é o que eu chamo do nós. Então, fica essa dica. E se você tiver qualquer outra dúvida, a partir disso que eu falei para você, deixa aqui embaixo nos comentários.